Privatizar para os amigos? Já criticamos aqui a privatização da água, da Sabesp, uma das maiores empresas de tratamento de água do Brasil e, consequentemente, do mundo. Pessoas têm pouca noção de como é importante que bens públicos, e nenhum bem se compara à água em importância, exceto talvez o próprio ar, né? Veja, hoje o dono da Sabesp, graças a políticos entreguistas criados no neoliberalismo, como Temer, Bolsonaro, Tarcísio, o dono da Sabesp é o governo italiano, através de uma empresa italiana de tratamento de água, que é pública lá na Itália e é privada aqui no Brasil, é privativo. Só eles podem usar a privada, né, deles aqui no Brasil. Nesse caso é imperialismo europeu, como se já não fosse suficiente o imperialismo yankee. Mas qual é o problema da empresa de água brasileira ser vendida para a empresa italiana, né? Qual é o problema de perder serviços públicos básicos para empresas privadas? Pior, para estrangeiras, privadas estrangeiras. Veja, vamos lá, é um ponto pacífico que a água é um bem público. Ela não pode ser privada. Não pode ser pensada para gerar lucro, fortuna, monopólio, poder de pequenos grupos de empresas. Primeiro que a água deve ter o melhor tratamento de água possível e ser o mais acessível possível. Quem pensa em lucrar através da água não é humano, né? É um robô, é uma máquina que só pensa em dinheiro, né? Se você quer tirar lucro daquilo, alguém vai estar perdendo e sendo prejudicado de uma forma ou outra, né? Ou as pessoas vão estar pagando caro demais por aquele serviço que visa ao lucro. Veja, eu sou um defensor de que bens públicos não podem ser administrados por entes privados. O próprio nome já diz, é um bem público, né? Porque é do povo, é do público, é da plebe, é das pessoas, é água, né? O tratamento da água não deve ser encarado como um mero custo do sistema político, né? Governamental, estatal. O Estado deve fornecer sem visar ao lucro. Até porque muitas empresas privadas coligadas que fornecem maquinário, manutenção, logística, vão ser beneficiadas, né? Muitas empresas privadas vão ser beneficiadas, né, se o Estado fornecer água sem visar ao lucro, mas visar a que as pessoas tomem água, né, e que tomem mais água, e mais água boa, né? Vale o mesmo raciocínio para o transporte público, né? São Paulo, por exemplo, tem uma enorme malha de transporte público, ônibus, metrô, rodoviária, ferroviária, tem uma mobilidade urbana muito grande. A malha de transporte público deve facilitar a vida da classe trabalhadora, para atender, veja bem, uma infinidade de empresas privadas, né? Se o Estado facilita a mobilidade da classe trabalhadora, ele está atendendo as empresas privadas, né? Então não deveria haver custo para o trabalhador e nem para a empresa, né? No máximo, se for um custo, teria que ser para a empresa e não para o trabalhador. É cruel o trabalhador, o elemento que é a base maior da pirâmide social, ter de pagar para trabalhar. Veja, parte do pequeno salário que ele recebe é para pagar para ir trabalhar. É uma loucura isso aí, né? O Estado tem que prover isso, né? Então, eu sou a favor de que o Estado estatize, né, as empresas públicas. A partir do momento que você privatiza, obviamente o interesse da empresa privada não é mais facilitar nada a ninguém, né? A menos que haja lucro, né? Essas pessoas só veem um cifrão na frente. Por isso, todo o processo de privatização de bem público no discurso é uma coisa bonita, né? Mas depois cai a qualidade do serviço, porque a empresa privada se sente obrigada a modernizar os ativos, né? A fazer a manutenção correta, a investir. Veja, ela vai fazer isso? Se ela consegue um lucro suficiente para os seus objetivos, ela se acomoda. Para que vai investir se já está ganhando, né? Até que um dia começa a faltar água.
né? Ou fica mais caro, ou corta a água toda noite, como está acontecendo agora, né? Veja, no transporte público é preciso investir continuamente, é preciso renovar, né, a frota de trens. Não sei se fala frota de trens, né? A empresa vai mexer no seu fluxo de caixa para investir? Vai tirar de seu lucro? Vai diminuir o retorno do acionista? Não, não vai. Então, muito logicamente, o raciocínio da empresa privada é: eu vou adiar ao máximo as manutenções que eu tenho que fazer. Eu vou depreciar, né, os bens pelo maior tempo possível. Vou adiar o quanto puder, né? Por exemplo, a troca dos trens. Se for necessário, eu vou mesmo reduzir o fluxo, mas não mexo no lucro. Nem que a vaca tussa, né? Lembre-se, o lucro líquido é do empresário, do acionista. Ele fará das tripas coração antes de diminuir o fluxo de lucro dele e dos acionistas, né? Então, na hora que as despesas crescerem, que precisar de novos equipamentos, trens, manutenção, ele vai diminuir o fluxo, principalmente ele corta trabalhadores, corta a despesa com o pessoal, diminui a demanda do fornecedor, adia a manutenção, compra menos ativos e, no limite, como faziam as empresas americanas, né, espreme o fornecedor até matar o infeliz, né? Veja, geralmente o fornecedor de grandes empresas são empresas menores, são empresas pequenas, não tem um poder de mercado para negociar, porque a empresa é pequena, né? Ela depende de fornecimento para aquela empresa grande. Além disso, a empresa privada sempre quer diminuir o fluxo do governo, quer evitar ao máximo o pagamento de tributos, que ela considera um roubo pagar tributos, né? Sempre quer ter benefício fiscal, tratamento privilegiado, isenção, exoneração, terceirização, precarização do trabalhador, para o fluxo dele aumentar. A lógica econômica de um processo de privatização é que vai piorar. Essa é a lógica. O cara ou o grupo compra e vai imediatamente querer aumentar o lucro dele, a primeira coisa. E vai usar todos os truques e artimanhas, que são muitas, que a imaginação pode conceber. E o resultado é o serviço deteriorado. E, finalmente, como está acontecendo em vários países da Europa, o Estado será obrigado a tomar de volta para não ter de lidar com um estado de caos social, né, de convulsão social, né? Imagine ficar sem água. Veja, as nações desenvolvidas economicamente, principalmente na Europa, estão estatizando agora. Houve pressão política da própria sociedade, pois o serviço piorou e ficou mais caro. Não há nenhuma vantagem em privatizar água, transporte público, energia elétrica. Privatizar para quem? Para os ricos que já são ricos. E para quem realmente usa o serviço, piorou o negócio. E aí você tem que pegar de volta. E já vai pegar de volta deteriorado. O Estado deverá reinvestir o dinheiro, porque aquilo não foi mantido adequadamente. Você vai gastar mais dinheiro nesse processo de privatizar e depois ter que reestatizar. Aqui em São Paulo é escandaloso privatizar, porque quem tem poder de financiamento, de grana, para construir grandes estações de tratamento de água, de usinas elétricas, de metrô, é o Estado, né? Veja, a gente pode dar o exemplo da China, né? Por exemplo, a China construiu muitas linhas de trem. Tem trens-bala, né? Na China inteira tem trens-bala, né? Tem até o maglev, né, que não encosta no trilho, ele é magnético. O trem vai a 600 km por hora. Mas no Brasil, a parceria público-privada do trem-bala no Brasil não sai do papel. Porque quem tem que enfiar o dinheiro de verdade nesse negócio é o Estado. Porque nenhuma empresa vai investir 10 bilhões de dólares para construir uma estrada de ferro no Brasil. Porque esse dinheiro nunca vai voltar na forma de lucro sobre a passagem, que é o que eles querem, né? Querem uma gota de sangue do contribuinte, do usuário, né, do sistema. O normal é o Estado pegar o projeto, construir o metrô e depois entrega para a mão da iniciativa privada, que vai pagar o mínimo possível para fazer aquele serviço funcionar. E às vezes vai funcionando cada vez pior. Não há viabilidade econômica do ponto de vista do investidor privado. Então, no fim das contas, o investimento de longo prazo, quem faz é só o Estado que pode fazer investimento de longo prazo. Porque quando você faz uma análise de viabilidade econômica,
você só investe se der retorno rápido. Mas no caso do transporte público, vai dar retorno daqui 50 anos. Entende? Você vai ter que vender passagem durante 50 anos para o negócio valer a pena. Né? E nenhuma empresa privada faz isso. Ela está interessada nos próximos 5 minutos, 5 dias. Né? Não vai fazer um investimento para daqui a 50 anos. O Estado faz, pois é obra, é empresa, empreitada de interesse público, interesse social, interesse permanente. O objetivo não é recuperar o dinheiro do investimento. O objetivo é solucionar um problema humano, que é um problema permanente. Solucionar um problema público, é um problema social. Melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, das classes menos privilegiadas, que são as que mais trabalham, né, e as que menos ganham. Esse é o interesse do Estado, inclusive em tecnologia, em inovação. Veja, toda a inovação que a gente usa hoje foi investimento do Estado, né? Não importa se é o Estado americano, japonês, brasileiro, né? Veja a Embraer. O governo privatizou a Embraer depois que todo o trabalho pesado foi feito, depois que toda uma imensa dificuldade, finalmente a empresa decolou, deu certo. Bom, agora eu vou privatizar, vou vender. Veja, isso é o que pode haver de mais estúpido na raça humana, né? A China vai bem exatamente porque ela não faz isso. Ela segue controlando a empresa em parceria público-privada. E todos os lucros devem servir à função social. Veja, isso aqui é um país socialista. E seguir avançando. Na China, socialismo não é palavrão. Não é. Para se ter uma ideia, hoje o trem-bala chinês, que é a 200 km por hora, veja, ele já está chegando a 300 por hora. Ele vai sendo melhorado até chegar à velocidade ideal, que não tem que ser necessariamente a mais rápida possível, mas é a mais rápida possível com toda a segurança e todo o controle, né, necessário. 30 anos de investimento na empresa e dá certo. E nos bens públicos, que se torna privado, a tendência é piorar a qualidade. E ao aumentar o preço para as classes que já são pobres, veja, isso é uma morte em vida, né? O José Cobori, o economista, ele deu um exemplo da Enel, né? Veja, na Vila Nova Conceição, há 2 anos, choveu pesado, ficou 3 semanas sem energia elétrica, caíram árvores, derrubou tudo. Daí, na Vila Mariana, em menos de 24 horas, a Enel já tinha enviado uma frota de caminhões para resolver o problema. Então veja, a Vila Mariana é um bairro mais rico. Aí você pergunta, por que a Enel, que foi privatizada, né, mas que pela legislação, pelo contrato, ela tem que atender todo mundo. Mas por que ela atendeu primeiro o bairro da elite? Nem a elite, mas um bairro melhor, vai, porque ali naquele bairro tem alguém ali que mora ali. Tem poder político. O cara pegou, passou a mão no telefone, ligou para o governador, reclamou. Veja, alguém ali tem o contato do governador, né? E tem o contato do governador. Daí em 4 horas estava o caminhão lá resolvendo tudo, né? Agora, se você estiver lá em Itaquera, você não vai conseguir fazer isso, né? Primeiro que não tem ninguém lá em Itaquera que conhece o governador, né? Ninguém da elite econômica mora lá, né? Sem querer me desfazer do bairro, né? Mas assim, é um bairro mais modesto, né? Poder econômico é poder político no Ocidente, né? Aqui quem manda é o poder econômico, né? Ele está acima do poder político, quer dizer, está invertido, a ordem natural da vida está invertida aqui, né? A ordem natural da vida seria o poder político que representa o povo, a população, deveria dar as ordens, né? Então, a Enel privada vai primeiro atender o bairro onde tem um amigo do governador. É assim, pode ter um deputado, pode ter um general, um coronel, pode ter alguém ali que pode me dar um problema lá na frente, quando eu precisar do governo para alguma coisa, né? É melhor atender o cara lá, o cara pode me trazer problemas, né, se eu demorar. Então eu vou resolver o dos meus amigos, né? Dos meus amigos influentes. E o resto, bom, o resto não importa, né? Resolvo daqui 1 mês. Então, veja, o serviço piora mesmo para quem mais precisa, né? De novo, para o chão de fábrica, para o trabalhador, para o cara que rala no ônibus, toma 2, né? Para os mais ricos, o serviço não piora. Então, ele não tem problema se privatizar o rico, né? Nenhum rico vai reclamar se tem problema no metrô. O rico não toma metrô, né? Veja, só alguns que são, sei lá, têm uma cabeça diferente. Nós já criticamos a privatização da água aqui, da Sabesp, uma das maiores empresas de tratamento de água do Brasil e, consequentemente, do mundo, né? Poucas pessoas têm
tem noção de como é importante que bens públicos... Veja, nenhum bem se compara à água em importância, né? Exceto o próprio ar que a gente respira, né? Bom, então, pessoal, eu acho que sim, a coisa fica muito difícil, né? Tem que ficar melhor, né? Se ficar pior, fica mais caro, né? Tem que ser feito pelo Estado. Então nós temos que ter um Estado forte. Nós temos que ter um Estado que esteja atendendo todas as camadas da população, mas principalmente as camadas que mais necessitam. Veja, você ter um Estado que serve para atender quem já é rico, isso é uma inversão. A política não deve servir para isso, né? Então eu sou de esquerda. Pessoal, não importa se é de esquerda ou se é de direita. Se é de direita, ele tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que atender primeiro as pessoas mais necessitadas, que está na base da pirâmide social. Ou o cara de direita, ele quer reinar num mundo desgraçado? Assim não adianta, né? Uma hora vai ter uma convulsão social, um caos social. Então, se ele não tem, digamos, comiseração, ou se a política dele é puramente meritocrática, né, e é só atender quem já tem, né, e quem já pode, né, se a política dele é atender as grandes corporações industriais que já são mega ricas, né, e que só faz as coisas também hoje financeirizadamente, né, por financeirização, então como é que vai ficar? Para onde que nós vamos? Né? Então é isso, pessoal. Vídeo aqui extra, né? Vídeo extra. Privatizar para os amigos, vai ser o nome desse vídeo. Ok, pessoal? Prestigie o nosso canal Luz no Fim do Túnel. Eu acho que ficou bem clara a ideia aqui. Aproveitando aqui também um texto do economista José Cobori, que eu recomendo a vocês. O texto é do dia 26 de setembro de 2025, que o canal traz também esse tipo de... abordar a questão da política pública, né? E como é que a gente advoga para que a política pública seja feita com inteligência. Parceria, sim, parceria público-privada, mas com finalidade social, né? Vamos em frente, então. Então peço aí o seu like, verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o canal, se quiser, se torne membro do canal. Helder Araújo foi seu interlocutor aqui. Me despeço aí agradecido aí pela sua atenção. Obrigado a todos. Até a próxima e fique com Deus.